às 18, usando de maneira poderosa para ministrar no coração da igreja. Nós oramos e abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastorzão. Boa noite, queridos. Quem está feliz nessa noite? Quem tem expectativa no coração? Fala assim: a palavra de Deus é tudo que eu preciso. Quando nós olhamos para essa campanha, medidas de Deus, você não pode chegar no 7º elo. Falta 21 dias para nós chegarmos no ano de 2015, final do ano de 2015. E se você entrou nessa campanha, você tem que ter expectativa no seu coração de conquistar aquilo que Deus estabeleceu no seu coração. Eu disse no culto passado que aquilo que Deus plantou no nosso coração, aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que você está expondo diante do Senhor, todos esses dias que você vem nas reuniões, nos cultos, você está se expondo à palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela vai produzir isso que você tem no coração. Quer dizer para você que os desejos que você tem no coração, se você sabe que foi Deus que plantou, se você sabe que foi pessoas que levantou e concordou e foi em oração, eu quero dizer para você que os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que está no seu coração, é igual à palavra de Deus. Aleluia. Eu quero incentivar você nessa noite a não desistir, a não abrir mão, a não chegar em 2016 sem ter conquistado aquilo que você colocou diante do Senhor. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Eu estou animado. E você? Eu quero chegar em 2016 conquistando, rompendo as cadeias, rompendo as barreiras, tomando posse daquilo que Deus já estabeleceu para a minha vida. Aleluia. Eu queria que você pudesse olhar para o seu amigo da esquerda, da direita. Olha agora não. Tem que olhar sutil. Talvez você não conhece ele, mas ele é seu irmão. Você tem que ter graça. Você tem que ter alegria de orar por ele. Olha para ele agora. Fala assim: meu irmão, eu vou te abençoar. Eu te abençoo com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero falar nessa noite sobre fé, sobre a palavra. A Bíblia diz que quando nós nos expomos à palavra, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero falar dessa grandeza. E não adianta você pegar essa palavra, que é poderosa, e levar para sua casa e colocar lá em cima da mesa, em cima do armário, aberta no Salmo 23, no Salmo 91. Ela não tem poder de fazer nada. Mas quando você pega essa palavra, tudo que ela é, tudo que ela tem, tudo que ela pode, e coloca dentro do seu coração, quando essa palavra ela começa a criar raízes dentro do teu coração, você pode dizer: tudo posso naquilo que me fortalece. Aleluia. Isaías 55 diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. Deus sempre trabalha para que ela possa cumprir. E nessa campanha você vai receber uma medida, 30, 60, 100 por 1. Essa palavra ela vai gerar em você, ela vai gerar benefícios, ela vai produzir aquilo que você tem estabelecido diante do Senhor. Aleluia. Abra tua Bíblia no livro dos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1. Aleluia. Paulo vai nos emprestar esse versículo nessa noite. Eu quero você bem animado, eu quero você glorificando ao Senhor. Não tenha reserva nessa noite. Aleluia. Hebreus 11, versículo 1. A Bíblia diz: ora, a fé é a certeza das coisas. Repete comigo: certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A NVI ela fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se é firme fundamento, o que é o fundamento que a Bíblia diz? A palavra, Jesus. Então a fé é a materialização de Jesus na nossa vida. Aleluia. Olha o versículo 2. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. O versículo 3. Pela fé entendemos, repete comigo, entendemos que os mundos
pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aleluia! Essa é uma palavra rema, foram criados, é uma palavra rema, é uma expressão do coração de Deus, e essa palavra significa ordem. A Bíblia diz que os céus e a terra foram feitas por uma ordem de Deus. Você pode repetir? Uma ordem de Deus. Aleluia! E muitas vezes nós queremos entender, colocar entender na frente de crer. A Bíblia diz que pela fé nós entendemos que Deus criou os céus e a terra, por uma ordem estabelecida por Ele. Quando o anjo em Lucas 1, ela aparece a Maria, e o anjo disse a Maria: salve agraciada do Senhor, você será mãe de um filho. Ela olhou pela visão ótica humana, pela condição, pelo que ela tinha nas mãos, ela disse: olha, como que eu vou ser mãe? Eu nem coabitei ainda com um homem, eu sou solteira. E a Bíblia diz que o anjo virou para Maria e disse: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te encobrirá, e você será a mãe do nosso Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! O autor está dizendo que pela fé Deus criou os céus e a terra pelo poder da sua palavra. Aleluia! Fé sempre atua nas coisas que nós não vemos. Fé sempre está no âmbito do nosso espírito. É como você não enxerga nada, é como você não vê, é como você está numa posição de aguardar, sem saber o que vai acontecer. A fé sempre trabalha nessa condição. A fé não trabalha do jeitinho brasileiro, a fé não trabalha numa ajudinha. A fé trabalha quando nós aguardamos naquilo que nós cremos. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Vamos lá para Gênesis 1:1, para que nós possamos entender isso que nós queremos trazer para o seu coração nesta noite. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Repete comigo: criou. Essa palavra criou ou criar, se nós olharmos a raiz do grego quer dizer para criar do nada, trazer à existência aquilo que não existe. Então, pela fé, nós sabemos que Deus ele trouxe a terra, trouxe o céu de algo que não existia. Aleluia! Lavoisier disse que no mundo nada se transforma, que no mundo nada se cria, tudo se transforma. Mas o nosso Deus ele é poderoso para criar, para trazer o que é aparente, para trazer a existência. Aleluia! Talvez você olhe para o seu coração nessa noite: o que eu vou fazer com essas circunstâncias? O que eu vou fazer com a minha família? O que eu vou fazer com a minha vida financeira? O que eu vou fazer com essas circunstâncias? Com os problemas que têm açoitado a minha vida? Aleluia! Eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele é poderoso para criar, para trazer à existência aquilo que não existe. Aleluia! Não existe limites para você. Aleluia! Aleluia! Então o nosso Deus, Ele é poderoso, e com uma voz de comando, Ele criou os céus e a terra, e aquilo que não era aparente. Aleluia! Então nós vamos ver no versículo 2, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus é sábio para criar algo sem forma e vazia. Tenta entender algo que Deus criou e ao mesmo tempo está sem forma e vazia. Nós não sabemos o que aconteceu, não vamos entrar nesse mérito, o que aconteceu entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Nós só sabemos que Jesus disse lá em Lucas 10:18: eu vi Satanás sendo lançado por terra. Não é o nosso mérito falar sobre isso, mas essa expressão, ela nos chama a atenção, sem forma e vazia. A Bíblia diz lá no livro de Isaías 45, no versículo 18, Isaías disse que Deus não criou a terra para ser um caos. Deus criou a terra para ser habitada. Aleluia! Então nós não vamos entrar nesse mérito, mas no versículo 2 nós enxergamos uma terra contrária à criação de Deus.
uma terra devastada, uma terra que não estava no padrão a qual Deus havia estabelecido. E a palavra estava, ela quer dizer no grego, se tornou. A palavra estava quer dizer, ela se tornou, ela ficou daquela forma, aleluia, e sem forma e vazia, quer dizer, significa caótica, significa confusa, um caos, desorganizada, todas as coisas estavam opostas à direção contrária da ordem original daquilo que Deus havia estabelecido. Aleluia! Então a terra agora ela se torna caótica. No versículo 1 Deus traz uma criação. No versículo 2 nós vemos a terra no estado anormal, um estado que nunca deveria ter saído. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? E nós sempre costumamos afirmar que tudo que Deus faz é perfeito e vai ficar tudo bem. Mas aqui nós vemos uma situação, uma criação de Deus estava com problema. Uma criação de Deus, aquilo que Deus havia estabelecido, estava caótico, devastado, contrário ao padrão original de Deus. Aleluia! E nós sabemos que não foi Deus que fez isso. Deus, tudo que Deus fez é perfeito. Tudo que Deus fez é bom. Mas no versículo 3, abra tua Bíblia, olha em Gênesis 1:3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Que luz é essa? De Gênesis 3, porque entre o versículo 1 e 3, Deus ele vai criar a terra, Deus ele vai estabelecer todas as coisas sobre a face da terra, e Gênesis de 1 a 26, Deus ele não vai mais criar, porque a palavra bara ela não vai mais aparecer. Nós só vamos ver a palavra bara aparecer quando Deus ele vai criar o homem, lá em Gênesis 1:26, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E se nós olharmos no versículo 14, essa luz não é o sol, essa luz não é a lua, porque no versículo 14, a Bíblia diz que Deus disse, haja luminares, haja estrelas, e no versículo 19, Deus conclui que foi tarde de manhã, o quarto dia. Então Deus estabeleceu a luz, o sol para governar o dia, a noite para governar a noite, o sol, a lua para governar a noite. Deus estabeleceu no quarto dia. E a pergunta é essa: o que é essa luz de Gênesis 1:26? Você podia abrir, ler lá. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Em Gênesis 1:3 nós podemos ver essa palavra haja. Se nós olharmos, a raiz dessa palavra quer dizer perseverar. Então Gênesis 1:2 existia um caos. Gênesis 1:3 Deus enviou algo que mudou a história da terra. Abra tua Bíblia lá no livro de João 1:1, para a gente poder entender que luz é essa que Deus estabeleceu em Gênesis 1:3. Aleluia! No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Na versão NVI, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Se nós olharmos essa expressão aqui, nós ainda estamos lá em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, quando nós olhamos em João 1:4, olha para vocês verem o que diz a Bíblia. A vida estava nele, e a vida era a luz. Aleluia! Essa luz que Deus está falando, que luz é essa? O verbo, a palavra. A palavra estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas através da palavra, e disse Deus, haja luz, e houve luz. A palavra é essa expressão que está lá no livro do Gênesis, e quando nós olhamos a expressão haja, nós sabemos que Deus enviou a palavra para trabalhar, para perseverar, para restaurar uma criação de Deus que estava no problema. Aleluia! Então de Gênesis 3 a Gênesis 26, Deus vai novamente restaurar a terra.
com a sua palavra trabalhando, a sua palavra agindo, a sua palavra manifestando, a sua palavra trazendo as coisas que estavam em desordem para a sua condição original, de forma que nunca deveria ter saído. Aleluias! Então Deus, em Gênesis 1, cria a terra. Em Gênesis 2, existe um caos. De Gênesis 1 a 3 a 26, Deus restaura todas as coisas, traz o seu padrão original. Você pode dar glória a Deus? Então nós vamos ver a palavra para novamente lá em Gênesis 26, quando Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E essa é a posição original do homem. Deus criou o homem, a mim e a você, perfeito, numa posição de justiça, colocou um reino inabalável, aonde não tinha escassez, aonde não tinha nenhuma necessidade, aonde não precisava pagar nem conta de água nem de luz. O homem tinha a vida de Deus, o homem estava ligado a Deus. Aleluia! Mas nós sabemos que o homem pecou, e o pecado separa o homem de Deus. Deus não coabita com as coisas erradas. E a Bíblia diz que Deus ele teve que tomar uma providência para trazer novamente este homem, resgatar novamente este homem na sua posição de justiça. Aleluia! Eu estava ali, e quando o pastor Marcos ele estava ministrando, o Espírito de Deus ele começou a trazer ao meu coração alegria. E o Espírito de Deus me levou o dia que eu entreguei minha vida para Jesus. E ali eu pude me ver, quando eu abri o coração, quando a justiça de Deus veio sobre mim, quando a justiça de Deus ela começou a trabalhar no meu coração, no meu caráter, trabalhar no meu casamento, um casamento falido, um casamento esfacelado, uma vida financeira destruída. E a palavra, o Espírito de Deus, ele começou a trabalhar e me voltou novamente para a posição de justiça, para a posição de justo. E onde eu completei 27 anos de casado. Glória a Deus. Quantos benefícios essa palavra tem feito na minha vida? Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Então em João 1,14, a Bíblia diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Em 1 Pedro 23, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive. Deus novamente ele usa a mesma palavra. Deus não inventou nada novo para poder trazer o homem da posição de justiça. Deus envia o verbo, a palavra. Ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele fez tudo que nós precisamos. E por isso hoje nós temos a posição de justiça. Aleluia! E nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Você pode dar glória a Deus? Vamos lá para Marcos 11. Abra sua Bíblia em Marcos 11. Aleluia! Em Marcos 11 nós conhecemos a história. Jesus ele estava saindo de Betânia, estava indo para Jerusalém, e no meio do caminho ele viu uma figueira, e Jesus observou que aquela figueira tinha folhas, e Jesus chegou perto daquela figueira e procurou ali alguns figos, e ele viu que não teve. Alguns estudiosos dizem que essa figueira estava no estado normal. Então Jesus liberou uma palavra para aquela figueira, no versículo 14: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Aleluia! E novamente, no outro dia, quando ele estava retornando a Jerusalém, Jesus passa novamente perto daquela figueira. E no versículo 20, a Bíblia diz que eles passaram ao lado daquela figueira e observaram que aquela figueira havia secado desde a raiz. Aleluia! Jesus, quando ele virou para aquela figueira e disse: ninguém nunca mais coma fruto de ti. Jesus simplesmente liberou a palavra, virou as costas e foi andar. Aleluia! Fé trabalha com esse princípio. Fé trabalha com essas coisas. Nós falamos sem saber o que vai acontecer, mas nós cremos que algo vai acontecer. Aleluia! Então no versículo 21, nós vemos a reação de Pedro. Quando Pedro olhou: mestre, a figueira secou. Mestre, ela secou desde a raiz até a última folha. Mestre, agora eu acredito, eu estou vendo. Mestre, a tua palavra é a verdade. Mestre, a tua palavra faz a diferença nas nossas vidas. Aleluia! E a Bíblia diz lá no versículo 22 que Deus quis trazer algumas instruções, falar para os seus discípulos acerca daquele momento, como a palavra funcionava naquelas circunstâncias. E Deus disse no versículo 22: sabe, discípulos,
Sabe, igreja? Sabe, homem de Deus? Sabe, mulher de Deus? Jesus disse em 22, no versículo 22, tende a fé em Deus. Aleluia. Quando nós olhamos a raiz dessa palavra, essa expressão grega, ela diz, tenha a fé do tipo de Deus, tenha a fé da natureza de Deus. Aleluia. Qual é a fé do tipo de Deus? Qual é a fé da natureza de Deus? É a fé que traz à existência aquilo que não existe. Aleluia. Aleluia. O que você precisa nessa noite? O que você colocou diante das medidas de Deus? Qual é o seu projeto? Será que você vai chegar em 2015 da mesma forma que você começou? Será que você vai entrar em 2016, falta 21 dias? Será que não vai se cumprir a palavra de Deus na sua vida? Aleluia. Tente a fé de Deus. Tente a mesma fé que Deus tem de trazer à existência aquilo que não existe. Qual área da sua vida que precisa de trazer algo? O que você precisa nessa noite? Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Então Jesus ele estava mostrando na prática como nós operamos com a fé. Como a fé funciona. A fé funciona quando você fala, as coisas acontecem. Aleluia. Porque nós falamos e as coisas não acontecem? É porque nós não manifestamos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sempre nós queremos uma resposta. Jesus, quando ele disse a figueira, ele não ficou lá. Vai secar hoje, vai secar semana que vem. Não, Jesus liberou a palavra, virou as costas e foi embora. Ele aplicou a palavra, ele aplicou a fé, e no outro dia tinha acontecido segundo a sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Você pode dar glória a Deus? Então no versículo 23, Jesus ele conclui toda essa observação, todas essas instruções que ele trouxe para os seus discípulos. E ele diz, no versículo 23, qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar do seu coração, mas crê, repete comigo, crê, e se fará aquilo que diz, e tudo que disser, lhe será feito. Aleluia. Observamos que a palavra dizer, ela aparece 3 vezes, e a palavra crer, ela aparece uma vez. Então nós aprendemos 2 verdades com Jesus. Primeiro, o princípio da fé. Qual a fé que nós temos que ter? A fé no tipo de Deus. A fé que traz à existência aquilo que não existe. A segunda coisa, o que nós precisamos de aprender, como funciona a fé. A fé funciona. Você fala, crê no coração e as coisas acontecem. Aleluia. Você está entendendo? Você está comigo nessa noite? Eu queria levar você a entender o poder daquilo que nós falamos. Nós não podemos falar qualquer coisa. Nós não podemos liberar qualquer palavra. As nossas palavras, elas são carregadas de poder. O livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, Salomão disse que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Sabe, querido, você tem que saber o que você fala com sua esposa. Você tem que saber o que você fala com seu marido. Você tem que saber o que você fala com Deus. Será que a sua palavra está alinhada com a palavra de Deus? Será que a tua palavra está alinhada com a vontade de Deus? Aleluia. Vamos lá para Tiago 3, a partir do versículo 1, para nós entendermos o poder daquilo que nós confessamos, daquilo que nós falamos, para que nós possamos a partir de hoje começarmos a falar, começarmos a confessar aquilo que está alinhado com o coração de Deus, para que nós possamos ter resultados. Você não pode sair desse ano, desses 21 dias, da mesma forma que você. Aleluia. E a minha oração nessa noite é que a palavra de Deus, ela entra no seu coração, ela entra na sua casa, ela entra nos seus negócios, ela entra nas suas finanças e faz tudo novo. Aleluia. Em Tiago 3, a partir do versículo 1, Tiago traz algumas instruções. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, quer dizer, conhecedores da palavra, crentes, homens de Deus, mulheres de Deus. Aquele não seja mestre, sabendo que receberão mais juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão, o tal varoa, o tal empresário, o tal funcionário é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Repete comigo, perfeito. A palavra perfeito, a raiz dela nos dá como maduro. Então Tiago está dizendo que quem é maduro, ele é perfeito. Está aí uma forma de nós medirmos
a nossa maturidade espiritual. Tiago diz que aquele que não tropeça no que fala é maduro. Nós não somos maduros espirituais quando nós fluímos no Espírito, quando nós falamos em línguas, quando nós operamos milagres. Não quando nós somos eloquentes, não. Tiago está dizendo, nós somos maduros em Deus, maduros na palavra, quando nós medimos aquilo que nós falamos, quando nós sabemos aquilo que nós falamos. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. E no versículo 3, Tiago ele começa a caminhar. Ele fala, ora, nós fomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o corpo. No versículo 4, veja também as naus, que sendo tão grandes, quer dizer, os navios, são levados de impetuosos ventos, e viram como um bem pequeno leme para onde quer que a vontade as governa. Assim também é a língua, um pequeno membro, gloria-se de tão grandes coisas. Vede qual grande poste, um pequeno fogo incendeia. Tiago não está dizendo aqui que os nossos pensamentos incendeiam todo o corpo. Tiago não está dizendo que os nossos pensamentos incendeiam uma mata. Tiago está dizendo que aquilo que nós falamos tem poder para incendiar o nosso corpo, tem poder para incendiar uma mata. Aleluia! Só a língua ela é capaz de fazer tudo isso. Por isso é que nós precisamos de ter equilíbrio naquilo que nós confessamos. Nós não podemos confessar qualquer coisa. Nós precisamos de saber quando sai de dentro da nossa boca. Tem que ser algo que venha produzir. Aquela mulher, quando encontrou com Jesus no poço de Jacó, Jesus disse àquela mulher: mulher, se você tomar da água que eu tenho, jamais você terá sede. E aquela mulher olha para Jesus e Jesus disse para ela: olha, você se transformará numa fonte, aonde irá jorrar rios de águas vivas. Aleluia. Querido, eu e você, nós somos fonte. Eu e você, nós abastecemos. Aonde nós estamos, tem que ter vida. Aonde nós passamos, tem que ter vida. Aquilo que nós queremos, tem de a fé de Deus. Aleluia. Você pode dar glória a Deus essa noite? Só a língua, ela pode fazer tudo isso. E Tiago, ele nos dá um conselho. Para que nós sermos maduros, nós precisamos refrear aquilo que nós falamos. Não podemos confessar qualquer coisa. Às vezes você coloca um propósito diante do Senhor, uma circunstância apertada, uma dificuldade, você chuta o balde. Você chega na sua casa e fala de qualquer jeito, sai de um culto como esse, a sua esposa te dá uma resposta, você já estoura. Tiago diz, se nós somos maduros, perfeitos, precisamos de saber aquilo que nós confessamos. Aleluia. E em Marcos 11, 23, Jesus ele traz uma instrução para os seus discípulos. Ele fala, olha, Jesus diz, o que você falar, aquilo que você crê no coração, será feito. Jesus disse que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira coisas boas. Jesus disse também que o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira coisas más. Porque da boca, da confissão, aquilo que o coração está cheio. Aleluia. Querido, o que nos alimenta, domina o nosso coração. Se domina o nosso coração, domina os nossos pensamentos. Se domina os nossos pensamentos, domina aquilo que nós falamos. E se domina aquilo que nós falamos, domina aquilo que nós cremos. O que você crê nessa vida? O que você tem no coração? Qual é a resposta que você vai dar para as circunstâncias que você vem buscar na medida de Deus? Qual é a medida da sua vida? O que você precisa? Aleluias. Em Tiago 3,9, Tiago diz, olha, com a nossa boca nós bendizemos a Deus e Pai, e com ela também nós amaldiçoamos os homens, que é a semelhança de Deus. Em Tiago 3,2 ele diz, olha, aquele que domina a língua é maduro. E no versículo 10, Tiago ele fecha a história, e ele diz, olha, de uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, ele nos aconselha, não convém que isso seja assim. Sabe, queridos, a nossa boca, o nosso coração, é para liberar palavras de graça, é para liberar palavras abençoadoras, é para liberar palavras de projeto. Deus, o ano de 2016 vai ser assim. Aleluia. Deus, o ano de 2016 vai ser o ano da minha conquista, vai ser o ano dos meus projetos, vai ser o ano que eu vou conquistar aquilo que eu tenho aguardado do Senhor. Aleluia. Diga glória a Deus essa noite. E no versículo 11, Tiago diz, porventura, pode jorrar uma fonte, água doce e águas amargas?
Claro que não. Aleluia. Então Tiago, ele é duro. Ele traz uma realidade daquilo que a palavra humana pode fazer, daquilo que nós podemos fazer, daquilo que nós podemos falar. E ele fala das consequências daquilo que falamos. Mas quando nós olhamos Efésios 6, Paulo, ele nos dá um conselho melhor. Paulo, ele nos dá um conselho para nós aproveitarmos a palavra. Aproveitarmos a palavra de Deus, para que a palavra de Deus, como se fosse nossa, que nós possamos tirar alguns benefícios. Então, Efésios 6, nós podemos ver um conjunto de atitudes, de práticas espirituais que Deus levantou para que nós possamos exercer, para que nós possamos viver na nossa posição de justiça. Aleluia! Por isso que no versículo 11, Paulo disse: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo, ele não está dizendo, ele não está fazendo, ele não está falando que nós não temos que ter cuidado com o diabo. A nossa luta é contra o diabo. Mas Paulo está dizendo aqui, olha, reveste da armadura, reveste da palavra, para que quando o diabo, o inimigo, ele vier contra você com ciladas, você estará firme. E a palavra ciladas no grego quer dizer gingando, balançando. Então, quando o diabo vier contra nós, gingando, balançando, assim como 1 Pedro 5,8 diz que ele anda ao nosso redor, tentando nos fugir, nós estaremos firmes na palavra de Deus. Ele não vai ter poder, ele não vai ter autoridade, ele pode gingar, ele pode rodar, mas ele não vai nos tirar da nossa posição de fé. Aleluia! Aleluia! E no versículo 13, Paulo diz: olha, para que possais resistir o dia mau. Existe dia mau nos nossos dias. Mas Paulo está dizendo: toma a palavra de Deus como sendo a tua palavra. Quando o diabo vier gingando, balançando, investindo em você, você vai estar firme. Aleluia. Agora preste atenção: para você permanecer firme, você tem que estar naquela posição. Se você não estiver na posição, como você vai permanecer firme? Se você não está na posição, na hora que ele vier em cima de você, você vai cair. Ele vai te jogar no chão, ele vai te passar para trás. Então Paulo, ele nos dá um conselho: tomarmos as armaduras de Deus para que nós possamos permanecer firmes, inabaláveis no dia que ele vier contra nós. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus! Então Paulo, em Efésios 6, ele está fazendo menção de como nós podemos corresponder através da palavra de Deus. E no versículo 17 ele diz: olha, toma a palavra de Deus como sendo a sua palavra. Essa é uma palavra rema, uma palavra de Deus, uma palavra de criação. Quando ela sai da nossa boca, ela sai com poder, ela sai com autoridade, e aonde ela vai, ela é eficaz naquilo a qual ela foi enviada. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Então Paulo, ele está falando para nós tomarmos a palavra de Deus como sendo a nossa palavra. Aleluia! Tiago está falando que as nossas palavras, elas têm poder até para incendiar. Mas Tiago diz: se nós tomarmos a palavra de Deus na nossa vida, atrás da nossa palavra, essa palavra ela vem carregada de poder, ela vem construir, ela vem recriar, ela vem tirar o caos, ela vai fazer aquilo a qual você tem estabelecido diante do Senhor. Aleluia! Qual área da sua vida nessa noite está devastada? Está um caos, está desorganizado, que você precisa que Deus traga ao original, ao plano original? Talvez seja a sua área financeira, talvez seja a sua saúde, o seu corpo físico, a sua família, os seus filhos. Talvez seja o sonho que você já engavetou. Eu quero dizer para você que o sonho está no seu coração, como eu disse, um projeto seu, aquilo que você sabe que vai fazer, aquilo que Deus estabeleceu no seu coração, aquilo que Deus desenhou no seu coração, que você já viu, pessoas já confirmaram, mas você está parado. Eu quero dizer para você que é o mesmo que a palavra de Deus no seu coração. Aleluia! 2016 é um ano de mudança. 2016 é um ano de conquista. Você tem 21 dias para materializar essa palavra no seu coração. Você não pode chegar 2015 no final, começar 2016 com o mesmo proceder, com a mesma visão, com a mesma atitude. Você precisa de crescer, você precisa de apropriar da palavra, porque a palavra é tudo aquilo que nós precisamos. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia! Então Deus, ele reorganizou todas as coisas com o poder da tua palavra.
Aleluia. Então Deus, Ele vai operar novamente com a criação, através daquilo que Paulo nos instrui. Se nós usarmos a palavra, nós podemos trazer ao original tudo aquilo que está fora do propósito de Deus das nossas vidas. Quando Jesus operava, quando Jesus chegava perto das pessoas, Jesus simplesmente estava dizendo para aquelas pessoas, quando elas estavam enfermas, coxas, cegas, quando elas estavam vivendo atormentadas pelos espíritos malignos, Jesus estava sempre dizendo para elas: olha, você não foi feito para viver assim. Olha, o seu original é perfeito. Olha, a palavra que gerou você, a condição que você tem é de justiça. Jesus trazia essas instruções dizendo para aquelas pessoas. Por isso que em Marcos 11:23, Jesus disse: olha, o que você falar é o que você crê no coração. E se nós cremos no coração, será feito. Uma coisa é pessoas falar para você, outra coisa é você falar aquilo que você tem no seu coração. O que você vai falar nessa noite para o Senhor? Qual é a resposta? Qual é a palavra que você vai liberar? O que é que você vai construir nessa noite? Aleluia! Eu quero dizer para você que Deus, Ele quer transformar aquilo que você não consegue, aquilo que você tem aguardado. Quando essa convicção, essa palavra, ela chega no nosso coração, quando nós aprendemos a confessar essa palavra, quando nós aprendemos a crer, o poder da criação, ela começa a operar nas nossas vidas. Aleluia! Por isso é que Paulo diz em Efésios 17, toma a palavra de Deus como sendo a nossa palavra. Se nós tomarmos a palavra de Deus como sendo a nossa palavra, essa palavra ela vai começar a gerar a 30, a 60, a 100 por 1, e você vai começar a receber as medidas. Aleluia! A pergunta é nessa noite: qual é a medida que você está guardando de Deus? O que você precisa que Deus faça na sua vida? Aleluia! Às vezes nós não temos resultados nas nossas vidas, é porque nós não confessamos essa palavra da maneira correta, é porque nós não apropriamos das verdades, aquilo que a palavra diz a nosso respeito. Às vezes nós cremos para o vizinho, cremos para o amigo, mas para nós mesmos nós não cremos. Nós vemos sendo pessoas abençoadas, pessoas prosperando, pessoas conquistando, e quando nós olhamos para a nossa vida, nós ficamos inertes. Usa a palavra que foi estabelecida sobre a tua vida. Aleluia! Essa palavra, quando ela cai uma terra fértil do nosso coração, ela começa a produzir. Sabe, queridos, não tem como você se expor a esta palavra. Não tem como você entrar numa campanha como essa e não ser abençoada. Você vem aqui toda quarta-feira, você se expõe à a palavra começa a trabalhar, a palavra começa a germinar, ela começa a produzir 30, 60, a 100 por 1, e você tem que ver os frutos dessa produção. Aleluia! É tempo de você não contentar com o tempo de não prosperar, com o tempo de não conquistar. Nós precisamos de apropriar dessas verdades da palavra de Deus. Deus chamou Jeremias em Jeremias 1, e Deus disse a Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei um profeta. Aleluia! Olha o ponto de vista de Deus em relação a Jeremias. Jeremias, antes de você nascer, eu já te tinha escolhido. Jeremias, antes de você sair da madre da tua mãe, eu já te santifiquei, eu já te dei como profeta, eu já te enviei às nações. Esse era o ponto de vista de Deus. Sabe, querido, existe um ponto de vista de Deus a nosso respeito. Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele tem expectativa. Ele precisa de algo para Ele mover, para Ele manifestar. A Bíblia diz no versículo 6 que Jeremias disse para Deus: Deus, olha, eu não sei, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. Esse era o ponto de vista de Jeremias a seu respeito. Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, você é profeta. Jeremias, você é um empresário. Jeremias, você casou. Jeremias, você tem filhos. Jeremias, a sua situação financeira foi restaurada. Jeremias, o carro novo chegou, a casa nova chegou. Jeremias, você está conquistando. E Jeremias dá uma resposta para Deus: eu não posso, eu sou uma criança. E realmente criança não pode receber responsabilidade. Deus, Ele não manifesta na vida de criança trazendo responsabilidade. As crianças já são do Senhor. Deus, Ele não tem compromisso com criança, com imaturos.
se nós somos perfeitos, maduros, é porque nós sabemos aquilo que nós falamos. E se nós sabemos aquilo que nós falamos, nós sabemos aquilo que nós queremos. Aquilo que nós queremos. Então Deus disse a Jeremias: Jeremias, olha o que eu estou te falando, eu te dei um profeta. E Jeremias disse: não sou capaz, sou uma criança. Até parece conosco. Às vezes nós somos assim com Deus. Deus já foi lá, já desenhou o quadro, já colocou a figura, já pintou, já enviou um recurso, já fez aquilo, e nós ficamos inertes, aguardando o anjo descer e falar conosco. O anjo não vai descer. Você vai ter que se mover, você vai ter que se posicionar, porque Deus vai usar você, Deus quer fazer com você, Deus quer fazer através de você. Aleluia! Então Jeremias, ele disse para Deus: olha, não sou capaz. Deus tem uma expectativa na nossa palavra. Não pensa você o que você fala. Deus não tem expectativa. Deus não tem expectativa. Por isso é que nós precisamos de alinhar, nós revelarmos maturidade, revelarmos aquilo que nós somos, aonde nós estamos firmados. Se nós apresentamos a Deus, nós vamos revelar se nós somos maturos ou imaturos, se nós somos adultos ou se nós somos crianças. Se nós vamos revelar se nós cremos, só vamos posse ou nós somos covardes. Só o vizinho que pode, só a grama do vizinho. Aleluia. Deus quer que nós tenhamos expectativa naquilo que Ele enviou para as nossas vidas. Aleluia. Talvez nessa campanha são tantos planos, tantos projetos que você tem no coração. Aí você olha lá para fora, as circunstâncias são difíceis, os planos econômicos, a política, o mercado. E isso serve de limite. E às vezes nós tomamos o molde dessa situação. E Paulo nos fala: olha, não tome esse molde. Não tome esse molde. Muda a maneira de pensar. Tem uma nova consciência. Querido, quando nós pegamos a palavra de Deus em Efésios 6, revestida de poder, carregada de poder, e começamos a aplicar ela em áreas das nossas vidas, Deus começa a operar. Aleluia. A palavra, ela começa a operar naquilo a qual ela foi enviada. Então Deus disse para Jeremias: Jeremias, olha, eu estou estendendo as minhas mãos e estou tocando na sua boca. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Aleluia. Jeremias era uma criança, mas Deus disse: olha, a minha palavra está na sua boca. Aleluia. Existe uma palavra de Deus na sua boca. Existe uma ordem de Deus, algo determinado, específico para a sua vida. Aleluia. Então Deus disse para Jeremias, no versículo 10, olha, essa palavra olha quer dizer, considere, Jeremias, considere a minha palavra, considere aquilo que eu estou falando, considere as minhas instruções. Sabe por quê, Jeremias? Porque nesses dias eu vou te pôr sobre nações e sobre reinos, para arrancares, para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares, e para plantares. Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, deixa de ser bobo. Jeremias, deixa de ser frouxo. O que eu quero fazer com você, o que eu quero fazer através de você, é coisa grande. Você vai edificar, você vai plantar, você vai ser grande na face da terra. Era exatamente isso que Deus estava falando com Jeremias. Jeremias, você não é criança, você é profeta. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? E Jeremias deveria conhecer esse Deus poderoso, o Senhor dos Exércitos, porque os pais de Jeremias contaram histórias. Um Deus que trouxe à existência aquilo que não existe, um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que fez coisas grandes. E Jeremias, diante desse Deus todo-poderoso, que pode fazer tudo aquilo que nós precisamos, ele diz: eu não posso, eu sou uma criança, eu não sei fazer nada. E no versículo 11, nós sabemos que existe um diálogo entre Deus e Jeremias. E Deus fala para Jeremias: Jeremias, o que vês? Jeremias diz: uma vara de amendoeira. E realmente era uma vara de amendoeira. Só que Deus disse no versículo 12: viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. E a palavra velar quer dizer vigiando para cumprir. Deus disse para Jeremias: Jeremias, viste bem, eu velo, eu vigio a minha palavra para cumprir a sua vida. Sabe, queridos, Deus, Ele vigia a palavra em relação às nossas vidas. Precisamos de amar a palavra, precisamos de
guardar a palavra no coração. Davi disse: olha, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Nós precisamos de amar a palavra, de guardar a palavra, porque o próprio Deus, Ele vela, Ele vigia para quê? Para se cumprir. Deus tem prazer nos sonhos do coração, Deus tem prazer de mudar a sua vida, Deus tem prazer de prosperar, Deus tem prazer de te abençoar. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Você pode dar glória a Deus? Aleluia! No versículo 12, Deus diz: olha, eu velo para cumprir a minha palavra. Aleluia! Qual a área da sua vida que está devastada? Qual a área da sua vida? O que você precisa nessa noite para que a palavra de Deus ela possa gerar em você? Quando nós olhamos para a criação, Deus, uma voz de comando, Ele criou os céus e a terra. Deus disse: haja. Deus enviou novamente a tua palavra para restaurar a terra, onde estava o caos, onde estava desorganizada. O homem, Deus criou através do poder da tua palavra. E disse Deus: façamos o homem. O homem saiu da sua posição de justiça e ficou injusto. Deus envia novamente a sua palavra para poder colocar novamente o homem na posição de justiça. Podemos ver a palavra de Deus ela trabalhando. Aleluia. Tiago disse que a palavra de Deus, a nossa palavra, a palavra humana, ela é poderosa para até colocar o nosso corpo em fogo, para nós podermos até incendiar uma mata. Paulo ele dá um conselho melhor. Ele diz que quando nós pegamos a palavra de Deus como sendo a nossa palavra, nós colocamos ela por trás, e tudo aquilo que nós enviamos, ela vai ser eficaz, ela vai ser poderosa. Qual a área da sua vida nessa noite que você precisa de liberar o verbo, liberar a palavra? Quando nós olhamos para Gênesis 2, 1, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele painava sobre a face das águas. Podemos ver o Espírito de Deus aguardando. O Espírito de Deus, ele não agiu quando Deus ele não liberou a palavra. Quando Deus não disse: ó, haja luz. Quando Deus disse haja luz, a palavra veio, o verbo veio, e o Espírito de Deus, ele pegou com a palavra, ele pegou com o verbo e começou a restaurar tudo aquilo que havia sido modificado. Aleluia! Existe esse benefício de Deus na sua vida nessa noite. Pega a palavra de Deus como sendo a sua palavra. Você vai trazer poder, você vai trazer autoridade e vai começar a aplicar ela nas áreas da sua vida. Quando nós olhamos para a vida de Jeremias, Deus pergunta a Jeremias, o que tu vês? Deus disse a Jeremias, eu coloco a minha palavra na tua boca. Jeremias disse: olha, eu vejo uma vara de amendoeira. Querido, será que Jeremias tivesse visto um carro zero, não iria transformar? Será que Jeremias tivesse visto uma casa nova, não iria transformar? Será que Jeremias disse: olha, o meu corpo físico, eu preciso ser sarado, será que não iria sarar? Deus disse: olha, eu coloco a minha palavra na tua boca para cumprir. Jeremias: olha, e eu vou vigiar ela. Se ela não cumprir, eu estou com você, eu estou vigiando. Sabe, querido, existe a palavra de Deus para você nessa noite. Eu quero que você pegue essa palavra e comece a aplicar nas áreas da sua vida, nas suas finanças, na sua saúde, na sua casa, no seu casamento, nos seus sonhos. Nós estamos caminhando para 2015. Falta 21 dias. Eu sempre gosto de trabalhar com projeção. O nosso crescimento ele é projetado. E você precisa de aprender a se projetar através da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que ela é eficaz, ela é poderosa. Se você não se organizar, se você não se tornar melhor, se você não se tornar maduro, a palavra de Deus não cumpre na sua vida. Você não vai receber a medida de Deus. 30, 60, 100 por 1. Aleluia. Fique de pé, eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Aleluia. Olha para mim. Você não pode perder tempo em estar enfermo. Você não pode perder tempo em estar com circunstâncias financeiras adversas. Você é uma extensão de Deus. Deus te criou uma voz de comando, uma voz poderosa. E haja. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Paulo diz para nós tomarmos essa palavra como sendo a nossa palavra. Você não tem tempo. Nós vivemos muito pouco, nós não podemos perder tempo. Nós precisamos ser eficazes diante do Senhor. E a única maneira de nós sermos eficazes é tomando a palavra de Deus como sendo a nossa palavra.
Porque essa palavra ela vai começar a tomar as nossas vidas. Aleluia. Tomar as áreas da nossa vida. Vai tomar o nosso corpo físico. Deus disse a Jeremias: Jeremias, o que tu vês? A pergunta que eu digo para você nessa noite: o que você se vê a seu respeito? Qual área da tua vida que você está enxergando nessa noite? Qual área da tua vida que está um caos, está desordenada, está caótica, está contrária à ordem original de Deus? Você não foi feito para ter enfermidade. Você não foi feito para ser miserável. Você não foi feito para ter escassez. Você é um filho de Deus. Aleluia. Em 2 Coríntios 2, em 2 Coríntios 9, Paulo diz que aquele que dá semente ao que semeia. Essa noite você não vai pedir pão. Essa noite você vai pedir sementes ao Senhor. Aleluia. Você vai pedir sementes para você semear na sua vida. Você vai pedir sementes para você semear na vida dos seus irmãos. Você vai pedir sementes para você semear na vida da igreja, ser um colaborador com o Senhor. Você vai pedir sementes para que você possa crescer, multiplicar, para que você possa ser próspero na face da terra. Sabe por quê, querido? Olha para mim. Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele vê algo poderoso, Ele vê algo grande, Ele vê algo perfeito. E aonde você vai, Deus vai. Aonde que você faz, Deus faz. Ele vela pela sua vida, Ele vela pela minha vida. Aleluia. Não somos meramente uns espectadores. Aleluia. Existe uma palavra da parte de Deus para nós. Aleluia. Eu quero que você levante os seus braços ao céu nessa noite. Eu quero que você comece a apresentar ao Senhor qual área da sua vida que precisa de ser trabalhada, qual área da sua vida que precisa de ser transformada. Talvez a sua vida está um caos, caótica, devastada, contrária ao princípio de Deus. Pega a palavra de Deus nessa noite. Paulo disse: toma a palavra de Deus como fosse a sua palavra, e começa agora a mostrar a área da sua vida diante dessa palavra. Se há enfermidade, diga para a enfermidade: verbo, começa a mover. Verbo, começa a agir. Se a área financeira, começa a apresentar verbo, abre portas. Verbo, move corações. Verbo, traz algo poderoso nas minhas mãos. Começa a apresentar a sua vida. Se é o seu casamento, se o seu casamento está um caos, começa a apresentar, fala: verbo, entra na minha casa, entra na vida da minha esposa, entra na vida dos meus filhos, entra na vida do meu esposo. Começa agora a trazer a organização, começa a trazer agora o original, aquilo que nunca poderia sair no princípio, em nome de Jesus. Oh! Fala com o Senhor nessa noite. Começa a dizer ao Senhor. Apresenta ao Senhor. Diga ao Senhor nessa noite. Aleluia. Nosso tocar. Em nome de Jesus. Pela fé começa a sua vida. E Ele fez tudo o que nós precisamos. Lá na cruz Ele consumou todos os nossos pecados. E por isso nós podemos ser livres diante do Senhor. Tem alguém aqui nessa noite que entrou, que ainda não entregou a sua vida a Jesus?
Talvez você troque uma vida como um caos, sem solução, pensando até em suicidar, pensando, sabendo que seria a última porta. Eu quero dizer para você nessa noite que a palavra está disponível para a tua vida. A palavra de criar, a palavra de restaurar. Aleluia. Eu quero que onde você está, você possa dizer assim: olha, eu estou aqui nessa noite. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Tem alguém nessa noite? Levanta bem alto, eu quero orar com você. Aleluia. Lá na galeria tem alguém? Faz assim para eu poder enxergar se tem alguém. Aleluia. Eu acho que eu estou enxergando, não tem ninguém. Tem alguém que faz assim: glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida a Jesus? Vem aqui, eu quero orar por você. Sai do seu local, vem aqui. Venha rápido, que o pastor Elza aqui ao microfone, já está vencendo o tempo do culto, não tem muito tempo. Sai do teu local, vem aqui. Aleluia. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida, quer ter o perdão dos seus pecados? Sabe, querido, às vezes nós sempre dizemos que nós não precisamos nem de dinheiro, nós não precisamos nem de carro, nem de casa, nós precisamos do perdão dos nossos pecados. Aleluia. 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 Em nome de Jesus, cai no seu local. Em nome de Jesus. Tem mais alguém? Aleluia. Repete comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração e te recebo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para dar perdão dos meus pecados. Por isso, nessa noite, eu te peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, com letras de sangue, para que nunca venha se apagar. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar por você. Vamos para cá. Mas nós queremos colocar os seus filhos nas suas mãos, obrigado por essa decisão que eles estão fazendo nessa noite. Que o Senhor venha abençoá-los em tudo, toda obra do nosso inimigo seja quebrada sobre a vida deles, em nome de Jesus. Nós recebemos na sua família, na família do Senhor, e nós os abençoamos. Nós declaramos que a partir desta noite eles vão ter uma vida plena na presença do Senhor. Nós oramos e abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Sua família, bem-vindo em nome de Jesus. Amém.